queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Vinícius, da Paróquia Jesus Bom Pastor, em Santo André, e este é o programa Verbo da Diocese de Santo André, partilhando a palavra de Deus com você, que hoje nos é tirada do Evangelho segundo São João. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, desse evangelho tão rico em imagens, eu gostaria de pensar apenas uma ideia em um versículo. Todo ramo que dá fruto, ele, o Pai, o limpa, para que dê mais fruto ainda. Existe uma certa dificuldade de se entender esse versículo, sobretudo para nós que vivemos no século XXI, no século da tecnologia, do avanço da ciência, das facilidades, porque o conforto de tudo isso nos deixou extremamente sensíveis. Então, como é difícil nós aceitarmos a realidade da purificação. Hoje em dia, ninguém aceita ser corrigido, ninguém aceita que está errado. Quando alguém diz alguma coisa, na dimensão da correção fraterna, todo mundo já fica meio melindrado. Mas Jesus nos vem dizer que todo ramo que dá fruto, ou seja, aquele ramo que é bom, não está se falando aqui de um ramo ruim que precisa ser cortado, mas o ramo que dá fruto, o Pai o limpa, com o objetivo de que ele dê mais fruto ainda. Então, um outro olhar que nos é mostrado, é um lado que nós do século XXI desconhecemos ou que precisamos redescobrir. É o lado da correção fraterna. Quando nós crescemos, quando aceitamos a correção, ou então uma palavra, damos ouvido ao que o outro tem para nos dizer, a fim de nós melhorarmos. Assim também acontece no âmbito da fé. Os nossos defeitos, eles nos impedem de render o máximo que nós poderíamos render para Deus. Porém, quando nós praticamos a mortificação, que nada mais é do que essa purificação ou essa poda da qual fala Jesus no Evangelho segundo São João, a mortificação, ou seja, a morte para o homem velho, para aquilo que nós não somos ou não fomos feitos originalmente por Deus, a mortificação, a penitência, nos ajudam a nos livrar daquelas cascas que nós fomos acumulando ao longo do tempo, mas que na verdade não nos representam e não são a nossa essência. Portanto, mortificar-se ou ser purificado, como diz o Evangelho de hoje, é nada menos do que retornar à nossa essência. Ou ainda, desenvolvermos, como uma semente que é plantada e cresce, e depois dela saem os frutos, mortificar-nos é desenvolvermos ainda mais as virtudes que Deus nos deu, que Ele infundiu em nós e que nós, através do nosso crescimento, vamos aperfeiçoando de modo a nos tornarmos plenos, a desenvolvermos aquele objetivo ao qual o Pai nos destinou. Então, eu lanço um desafio para você que está nos assistindo. Que tal hoje, não amanhã, nem depois, agora, imediatamente, que tal um breve exame de consciência? Quem sabe pouco antes de dormir? E aí, nesse exame de consciência, pensarmos num defeito, num pecado nosso que nós precisamos superar. E que tal a partir de amanhã, logo de manhã, envidarmos algum esforço concreto para superar esse defeito ou esse pecado? É a realidade da purificação a qual nos convida Jesus. Então, que nosso Pai Celestial
o divino agricultor, nos ajude nessa jornada aparentemente simples, mas ao mesmo tempo tão heróica. E que nesse intuito que a bênção de Deus desça generosa sobre você, seus familiares e intenções. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.